Oi, David, você tá rindo da minha música? Eu tô rindo do chat, professora. Tudo bem com você? Ah, tá tendo um chá. Vocês estão rindo de mim? Cortaram a música, vou pôr de volta, desculpa aí. Vocês estavam gostando? Vou pôr mais alto. Canções de rock anos 80, 90, 2000, quem quiser escutar aí no YouTube. E é isso aí. Ô, David, é você e a Isa pra pôr de co-host, quando o Manu entrar, de host, é isso? É. Esse é o Pode padrão. ser. Oi, Isa, tudo bem? Oi, tá, tudo bem? Tudo, querida. Deixa eu chamar o Manu, vai que ele não tenha visto o grupo, né? Tô com a câmera fechada porque tô comendo. Fique à vontade, querida. Eu acho que a minha tá fechada também. Sem contar a internet, né? Na aula de história eu tava com a câmera aberta, de repente começou a fazer um monte de barulho. Aí eu olhei pra cara do David. O David tava sossegado. Falei, então é aqui, não é da professora. Vocês costumam ter uma musiquinha de entrada, assim, para começar as aulas? A gente Não, faz não. isso na faculdade. Tá aí para vocês já um gostinho do EAD online. EAD online, ó, o EAD na faculdade. Com uma musiquinha. Mas é sempre uma música caótica. Nunca é essa bonitinha assim, sabe? É sempre aqueles lixão. Isso que é bom. Gente, acho que tem mais de um mês que a gente não tem aula do Júlio César, né? Eu tava aqui Bom pensando. dia, boa tarde. Bom dia, Manu!
Tudo bem? Estão me Bom dia, vendo? professor. Sim. Sim. Oi, professor, tudo bom? Tudo bem? Hoje a Thaís que abriu para mim, né? Vocês Deixa eu te conhecem a dar um Thaís? oi. Tudo bem, Manu? Oi, linda! Tudo bem? Certo? Saudade! Muita. Coloquei uma musiquinha de fundo aqui. Ficaram tudo emocionados com a minha música. Que bom saber que tantas coisas boas aconteceram para você. Nossa, Bom, estou né? feliz, você merece. Obrigada, querido. Dá um incentivo pro pessoal, né? Luta Aham. aí que vai, que rola. Você vai pra todo canto do Ó, Brasil. Uma hora você chega onde você quer. com certeza. Thaís era sempre esforçada, gente. Ficava sempre nas aulas, tirava dúvida, né, Thaís? Aham, fazia as questões em escrita, Fazia né? as Pra te questões. entregar. Muito legal. Parabéns. Fiquei realmente muito feliz. Eu achei que você tinha ido para BH porque você tinha uma dúvida que era BH também, não Eu tava tinha? entre o FMG e o UNB na época. Ah, tá. Eu Aí achei eu fui pra que UNB. aí você foi para o UNB, que é melhor do que o FM, que é o FMG, eu acho. E aí depois eu voltei pra USP. Mas tá bom, Legal. né? Tem experiência em cada canto, né? Vai tudo pro currículo, tá ótimo. Mas o seu sonho mesmo era a É FUVEST, USP, né? era. Aí eu Psicologia. voltei. E aí tá Legal. tudo certo. Funcionou, valeu a pena. E você está gostando do curso? Ah, eu amo de paixão. Os meus repertórios pra molecada é tudo da psico, coitados. Eles vêm tirar dúvida, eu falo, usa aqui, ó, usa esse cara que ele é bom. Esse psicólogo aqui é Aham. bom, coloca na redação que ele é bom. Beleza. É isso, Obrigado, boa Thaís. aula, querido. Até Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Deixa aqui Tchau, para os professora. meus. Obrigado. Hoje teremos duas aulas, não é, gente? Só um minutinho. Isso. Teremos aula agora, até 1h20, e depois a gente retorna às 5 da tarde, não é isso? Me confirme se eu estiver errado. É isso? Depois a gente volta às 5 horas, né? Não sei, mano, porque ontem ainda perguntei pro Rubens, ele falou que essa semana ainda não. Ainda não? Não é aula ainda? Isa, mas no último plantão do Rubens ele não tinha dito que ia ter aula do Manu hoje? Então, eu mandei mensagem ontem pro Rubens perguntando se ia ter uma aula do Manu pós-julho. Ele falou, não, não vai ter. Estranho, porque na minha cabeça, eu vou resgatar as mensagens dele depois, eu vejo. Na minha cabeça, ia começar, meu gatinho abriu a porta. Na minha cabeça, ia começar hoje. Então, na minha também, mas ele me disse isso ontem, por isso que eu até escrevi para ele ontem, porque para mim ia começar hoje. Aí, como eu sou meio perdida com data, eu falei assim, vamos Ah, confirmar, né? ele chegou a responder Então, ele respondeu que não. que não ia ser. É, Deixa eu ver o que ele me mandou aqui. Reservada para acesso de programação, se você puder fazer as entradas, você diminui, vou montar um horário e te mando. Deixa eu ver aqui. Semana de 12 a 15, não é agora. Tem que ver os áudios dele. Agora eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida mesmo. Qualquer coisa, manda mensagem para ele, Manu, confirmando. Não, eu tinha mandado já antes, pedindo para abrir e para ele me confirmar o horário, só que ele não respondeu ainda. Então eu vou ligar para ele, tá? Mas eu acho que é hoje. Agora, se a Isa está falando que ele falou com ela ontem que não vai ser, eu não sei, só se eles mudaram o calendário, não sei dizer. Mas, enfim, o que eu pretendo fazer com essas aulas a mais? Ó, eu até pedi autorização para ele que essa apostila tem coisas, não que não sejam necessárias, mas coisas que são dispensáveis e se a gente puder otimizar o máximo possível. Então, por exemplo, romantismo português é uma coisa que não cai mais. Você não tem nenhum romance romântico português. Aí você vai ver os exercícios da apostila, tem exercícios do Viagens na Minha Terra, que não faz sentido. Você nem vai conseguir fazer porque eu não falei, você não vai conseguir fazer porque você não leu,
e são questões bem pontuais, bem teóricas. Então, o que eu vou fazer? A minha intenção é, nas duas aulas de hoje, na aula de agora e na aula do final da tarde, a gente finalizar o romantismo, tá? E aí, a partir daí, eu falei, pedi autorização para o Rubão, ele falou, não, tudo bem, você pode fazer. Eu mesmo vou montar o meu material, vou enviar para o Rubão, ele vai adequar lá o vetor, etc., né? E aí eu já vou selecionar direto o que cai, o que não cai, o que é necessário para a gente ser mais prático. Então, a minha ideia é que a gente dê uma acelerada com esse meu material, né? Hoje eu quero finalizar o romantismo, e aí o meu material começaria a partir do realismo. Aí eu vou dar uma acelerada em realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, primeira, segunda geração modernista. E aí, depois que eu ver todas essas escolas, a gente ficar só nos livros. E aí pegar o Quincas Borba e ir só livro, 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 livro. Porque aí eu consigo atender quem vai prestar Enem e não vai prestar FUVEST, e eu consigo atender quem só vai prestar FUVEST e não vai prestar Enem, mas essa pessoa não pode se dar ao luxo de desprezar as escolas literárias, porque a base dos romances são as escolas literárias. Então, não dá para ele falar, eu não vou estudar as escolas literárias porque eu só vou ler os livros. Mas o livro pertence a uma determinada escola literária. Então, ele tem que saber o que se trata aquela escola literária. Então, para dar conta dessas duas vertentes, eu vou fazer isso e eu acho que a aula vai ficar mais rápida e vai ficar mais dinâmica, tá? Nesse sentido, certo? A gente estava falando na aula passada, eu vou finalizar agora, das gerações Professor, românticas, primeira, segunda, terceira geração, a gente já falou o que caracteriza cada uma delas. Depois, ele vem com o romantismo em Portugal, que eu vou saltar, tá? Por que eu vou saltar? Porque não cai. Não tem um romance romântico português. O último que esteve presente em alguma lista foi o Viagens à Minha Terra, do Almeida Garré, que não está mais presente mais. Tá? O Camilo Castelo Branco não cai. Muito menos os poetas românticos portugueses. Então, não faz sentido, né, nesse ponto, nem no Enem. Né? Se cai romantismo no Enem, não vai ser o português, vai ser o brasileiro. Tá? Vai ser as gerações. Então, eu vou saltar aí o romantismo português, tá? E vou entrar direto no romantismo no Brasil, que a gente já deu alguma professor, pincelada. Fala, querido D. o André tá querendo falar com você, eu acho que no Ô, chat, não André. sei. Fala, André. Tudo bom, professor? Tudo Professor, na bem? última aula, nós estávamos falando sobre a questão da poesia engajada, lembra? Isso, engajamento. Isso. Aí o senhor falou que há 3 momentos na literatura. No arcadismo, há o engajamento pela busca da simplicidade. No romantismo, tem a denúncia social, que seria no tocante à escravidão. E Isso. no modernismo, o senhor falou que tinha um pouquinho no pré-modernismo com Lima Barreto, mas que o grande expoente era na segunda fase do modernismo. Só que eu acabei só perdendo, de que forma isso é demonstrado Não entendi. no modernismo. Repete a pergunta. Tá. O senhor falou que há 3 momentos na literatura que há esse engajamento na poesia, certo? Isso, vamos lá. 3 momentos, por quê? Porque são 3 escolas e um quarto momento que não é tão forte, porque esse momento não se configura como uma escola. Então, vamos lá. Que momentos são esses dentro da literatura brasileira? E aí você vai me dizendo se é ok. Primeiro momento é o arcadismo. Então, eu posso considerar a poesia Arcade como uma literatura engajada? Posso. Quem é que me permite isso? Voltaire. Voltaire é que diz isso. Tá? Como é esse engajamento? Na medida em que os poetas Árcades defendem o ideal de uma vida simples, no campo, igualitária. O Voltaire é um iluminista.
O que ele está fazendo, na verdade, é uma preparação para aquilo que vai ser desenvolvido na Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, eu posso considerar as liras do Tomás de Gonzaga como engajadas? Posso. Por quê? Porque ele está defendendo uma ideia onde todo mundo tem os mesmos direitos. Ele está defendendo um ideal de felicidade que é igualitário para todo mundo. Então, você tem um engajamento ali. Segundo momento, na terceira geração romântica, que a gente vai ver hoje, que aqui no Brasil é chamada de condoreira, que lá na Europa é chamada de geração hugoana, porque faz uma referência ao Victor Hugo. O que essa geração política, o que ela defende? E por que ela é engajada? Porque ela tem um viés político muito forte na medida em que é uma poesia que luta pela liberdade dos escravos. É uma poesia abolicionista. Quem é o principal representante? Castro Alves, tá? Dentre outros. Esse tipo de poesia romântica da terceira geração também vai aparecer nos países latino-americanos. Se você for estudar os países Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, se você for estudar o romantismo nesses países, você vai ver que eles tiveram também uma literatura engajada nesse sentido, principalmente os Estados Unidos. A própria literatura norte-americana. Só que lá nos Estados Unidos, vai ser a presença também do índio, né, como um ideal de liberdade, porque o índio foi colonizado também lá com muito mais força do que aqui, e a questão do negro. O terceiro momento, que seria o mais fraco de todos, seria o pré-modernismo. Por que mais fraco de todos? Porque o pré-modernismo não é uma escola literária, André. O pré-modernismo é um momento de transição que ocorre concomitante ao realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. E por que nós temos uma literatura engajada no pré-modernismo? Porque no pré-modernismo vai aparecer alguns autores que vão trazer para o foco, que vão trazer em cena um Brasil que até então era desconhecido. O Brasil que era conhecido até então era o Brasil europeizado de Rio e São Paulo, o Brasil dos saraus, o Brasil do José de Alencar, do Bernardo Guimarães, esse Brasil europeizado, era o Brasil romântico. Então você tem um Monteiro Lobato trazendo para a cena o caboclo do Vale do Paraíba, né? O Urupê, que é o parasita, que vive, né, o Jeca Tatu, acoplado na terra e sofre de amarelão. Então, ele traz em cena o caboclo, o caipira. Você tem o sertanejo, que vai ser trazido pelo Euclides da Cunha, numa obra chamada Os Sertões. Você tem o sertanejo dos Pampas não. Você tem o sertanejo pelo Euclides da Cunha. Você tem o imigrante, era isso que eu queria falar, que vai ser tematizado pelo Graça Aranha, ali na região do Espírito Santo, num romance chamado Canaã. E na cidade, você vai ter o Lima Barreto falando não da elite fluminense. Quem vai abordar a elite fluminense é o Machado de Assis. Mas você vai ter um Lima Barreto falando dos suburbanos, das pessoas que moram no subúrbio carioca. Quem são os suburbanos? Pequenos comerciantes, professores, funcionários públicos, prostitutas, bêbados,
desempregados, mendigos, todo esse arsenal de pessoas que habita não na periferia, mas no subúrbio carioca, Duque de Caxias, Bom Sucesso, né? Esses personagens, essa galeria de personagens que aparece na obra do Lima Barreto. Além disso, o Lima Barreto é o primeiro escritor da literatura brasileira a discutir reforma agrária. E isso aparece no romance chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde você tem uma crítica à república recém-instaurada que se propõe democrática, mas, na verdade, é altamente autoritária. A República do Marechal Floriano Peixoto, aquele contexto lá da República das Espadas, que vai culminar no café com leite e que vai culminar no final dos anos 20, quando Getúlio Vargas assume o poder. E aí você tem todo aquele contexto do café com leite, do coronelismo, do voto de Cabresto, etc. Isso no pré-modernismo. Mas o auge do engajamento e o que a FUVEST mais adora e o que cai mais é a segunda geração modernista, que vai de 30 a 45. Por que cai mais? Porque na segunda geração, aquilo que apareceu no pré-modernismo, esse Brasil que apareceu no pré-modernismo, na segunda geração vai entrar em ebulição. Então, sai de cena o Rio, sai de cena São Paulo, e quem entra em cena? Nordeste. Então, vai entrar o Jorge de Lima, vai entrar o João Cabral de Melo Neto, vai entrar o Jorge Amado com os romances de Cacau, o José Lins do Rego com os romances de Açúcar, o Érico Veríssimo com O Tempo e o Vento falando dos Pampas, tá? Vai entrar, claro, como eu pude me esquecer, Graciliano Ramos falando da miséria nordestina através do Vidas Secas e o enfoque, a decadência das famílias canavieiras com o romance Angústia, cujo principal representante é Luiz da Silva, tá? E aí, no final da segunda geração, Drummond, Minas Gerais, quer dizer, um Brasil que até então era desconhecido vai começar a aparecer, tá? E aí, na terceira geração, Clarice Lispector, de Pernambuco, né? E aí, na terceira geração, você tem uma transição, e na terceira geração, que é pós-45, a literatura fica mais existencial. Aí aparece o Murilo Mendes, de Juiz de Fora, volta o Jorge Lima com a ideia de memória, o Claro Enigma do Drummond, com o pessimismo e a presença do tédio e a rejeição ao fazer poético, a Clarice Lispector com a questão existencial e, principalmente para a FUVEST, Guimarães Rosa com Campo Geral, onde você, ao ler o livro, mergulha na memória de um narrador que é adulto, mas que narra ora como adulto, ora como criança. E como é que é a consciência e a memória de uma criança sertaneja? É totalmente fragmentada. Daí o uso de neologismo. Criança cria neologismos, né? Criança fala errado, teoricamente. E aí você tem a terceira geração. Na lista atual do vestibular que vocês vão prestar, está prevalecendo mais a terceira geração. Está prevalecendo a terceira geração, que se caracteriza por memória, esquecimento, lembrança, existencialismo. Por que está prevalecendo mais a terceira geração? Porque ali você tem Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, onde, através da memória, ela vai estabelecer uma relação entre história e ficção. Ela vai pegar um fato histórico, que foi a Inconfidência Mineira,
e os personagens que participaram do movimento da Inconfidência e vai ficcionalizar. Você tem Campo Geral, que está dentro de Manuelzão e Miguelin, que é uma novela do Guimarães, que é uma novela totalmente existencialista. Você tem Claro Enigma, totalmente existencialista. E você tem Angústia. Olha o título. Angústia é algo existencialista. O romance Angústia está na transição da segunda para a terceira geração. Tá? E aí você tem aí, né, o cerne, são esses romances que o cerne. Todos esses romances que eu falei, André, partem de um único romance, que se você não souber, você não consegue se virar. Que romance é esse? Quincas Borba. Em Quincas Borba você tem todos esses elementos que aparecem nesses romances que eu falei. Você tem crítica à literatura, você tem a presença do pessimismo, você tem a presença da loucura, você tem a crítica social, você tem uma narrativa digressiva, fragmentada, um personagem louco, né? Então, tudo parte do romance central. A raiz de todos os 9 livros é Quincas Borba. Se você não lê Quincas Borba, provavelmente o seu nível de dificuldade para fazer as questões vai dobrar, vai triplicar. Se você me perguntar, professor, se eu vou conseguir ler um livro, que livro eu leio? Quincas Borba. E aí te vira com o resto. Então, Quincas Borba é o romance principal. A partir dele que os outros romances dialogam. Ok? Beleza? Falei muito, André, mas consegui saciar a sua Sim, sim. Não, é porque eu só tinha perdido mesmo o fator da questão da pobreza nordestina da segunda geração do modernismo. Aí eu deixei, tipo, essa lacuna. Eu falei, no comecinho da aula eu pergunto para ele. Mas consegui te saciar nesse sentido? Conseguir te saciar, sim. É ótimo, né? Conseguir te saciar é ótimo. Consegui te... eu não sei a palavra, gente. Responder. Consegui te responder. Não é responder, consegui te... te responder. Vai, vamos usar um verbo pobre. Né? Consegui te responder? Satisfatoriamente. Sanar, isso. Boa, Henrique. Sanar minha dúvida. Perfeito. Era essa palavra que eu queria. Conseguiu sanar? Sim. Conseguiu sim. Muito obrigado. Beleza, querido. Então tá. Tudo bom, Bigodinho? Vamos lá, David? Vamos. Vamos lá, então, gente. Ó, romantismo no Brasil. Contexto histórico, tá? Eu vou pontuando aqui. Romantismo no Brasil, ele começa, na verdade, em 1808. A gente já viu que nós temos alguns indícios românticos, que é a poesia do Tomás Antônio de Gonzaga, que tem características pré-românticas quando ele está na cadeia, tá? Mas o romantismo brasileiro, o espírito romântico, não a escola ainda, mas o espírito, a aura da escola, ela começa em 1808, com a chegada de Dom João VI ao Brasil. E por que começa com Dom João VI quando ele chega ao Brasil? Porque quando ele vem fugindo de Napoleão, ele traz consigo toda uma corte portuguesa e europeia, obviamente. E essa corte, ela consome literatura. Uma literatura que veio de onde? De Paris. Lembrando que em 1808 já estourou a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é de 1789. Então, em 1808, o romantismo na França já está organizado, já está consolidado. O romantismo é uma escola burguesa. O romantismo é uma estética literária que vai dar ao burguês que agora está no poder uma identidade. Daí uma palavra-chave para romantismo, a principal delas,
é a construção de uma identidade. A questão é, essa identidade que o romantismo vai fornecer, ela tem duas vertentes que estão ligadas ao burguês. Vertente número 1, a construção de uma identidade nacional. Daí você tem o viés nacionalista do romantismo. Vertente número 2, a construção de uma identidade individualista. Daí você tem, né, o egocentrismo, o amor exacerbado, o exagero, né, o homem no centro do mundo, né, o suicídio, etc. Porque tudo isso é o reflexo do comportamento burguês que, com o romantismo, está no centro do mundo e não tem uma identidade. Porque o que você tem que pensar? Antes do burguês estar no poder, e como é que o burguês está no poder? A partir do momento que ele vota, a partir do momento que ele faz uso de uma democracia. Então, ele derrubou o reinado, derrubou o rei, né? Guilhotinou o rei, lá os jacobinos, todo aquele processo de várias fases, né, da Revolução Francesa, né? E agora você tem o povo no poder representado através dos seus representantes. Então, o voto aí é fundamental. Então, eu voto no fulano, ele lá me representa. Então, o povo está no poder, nesse sentido. Esse povo não tem identidade. Porque o aristocrata, pessoal, ele tem identidade. O aristocrata, ele toca piano. O aristocrata, ele fala latim. O aristocrata, ele manja de cultura clássica. O aristocrata tem cultura, ele lê poema barroco. O aristocrata, ele toca música clássica, ele aprecia música clássica, ele aprecia a pintura renascentista, ele tem estirpe cultural, sabe? Ele é chique. O que é o burguês? O burguês é o trabalhador que enriqueceu à custa do seu próprio salário, né? À custa da sua mão de obra, né? Isso eu não estou falando de proletário, estou falando de burguês ainda. Ele ficou rico, tá? Só que esse burguês, ele é grosseiro, ele é ignorante, ele é crasso, ele é brega, ele não consegue ler poesia barroca. Então, por isso, ele prefere folhetim. A gente pode fazer é tosco mesmo, crasso. A gente pode fazer uma analogia, né? O burguês prefere assistir novela, porque novela é mais fácil, a estrutura é linear e fala de romances românticos, do que assistir um filme do Godard em preto e branco, um filme do Chaplin. É essa mesma analogia. Ele prefere ler folhetim, por isso que o folhetim vai nascer, do que ler poesia. O que é mais fácil de se ler? Um romance ou um poema? Um romance. Né? O que mais se lê? Poesia ou romance? Romance. Pouquíssimas pessoas têm na cabeceira um livro de poesia. Né? Quando é que em que situação você lê um livro de poesia? Quando você vai fazer uma prova para o vestibular. É muito raro você encontrar alguém que lê poesia por prazer. Nossa, eu vou na livraria hoje, comprei um livro de poesia do Mário Quintana e estou lendo os poemas de Mário Quintana. É muito raro. Tem. Tá? Inclusive, se alguém conhecer, me apresente. Tá? Tem. Certo? Porque até agora só eu me encontrei. Não encontrei ninguém. Né? Mas a maioria é romance, é romance, é romance, é romance. É válido. O romance, não estou desmerecendo o romance, mas é que naquele contexto, a literatura folhetinesca, que é a literatura romântica, ela vai ser vista com maus olhos.
né? E esse público que vem com Dom João VI para o Brasil é um público que consome que tipo de cultura? Essa cultura francesa. E aí você tem um aspecto cronológico. A cultura que é produzida na França é cultura de primeira linha. Sai da França, espalha pelo mundo. Chega em Portugal, passa a ser de segunda. De Portugal, escoa para o Brasil. Terceira. Então, em 1808, ele chega aqui, traz a corte. A corte consome literatura. Só que no Brasil você não tem escritores. Você não tem ainda, no Brasil, mas o romantismo vai inaugurar isso lá fora, e depois isso vai acontecer no Brasil, você não tem a figura do escritor como profissão, aquele indivíduo que vive à custa daquilo que ele escreveu, como acontece em Portugal com Camilo Castelo Branco, que escreveu mais de 250 novelas. Você não tem essa figura. Então, em 1808, chega aqui, o espírito romântico se instaura. O Rio de Janeiro é um esgoto a céu aberto. É a morada de Dom João VI. Ele precisa dar um up. Então, em 1814 até 1817, ele traz a Missão Artística Francesa, que é um grupo de pintores e arquitetos para dar uma maquiada no Rio de Janeiro. É nesse contexto que o Debré vem para cá. Você vai na Pinacoteca, tem vários quadros do Debré, onde ele pinta o Rio de Janeiro, e ao pintar o Rio de Janeiro, o que aparece nas pinturas? Índio e natureza. Índio e natureza. Olha a nacionalidade batendo na porta. Então, vem a Revolução, vem a Missão Artística Francesa em 1817, isso aliado a outros fatores políticos, econômicos, etc. O Brasil, em 1822, se torna independente, se torna Estados Unidos do Brasil. Se tornando independente, ele precisa de uma língua, de uma bandeira e de uma literatura. A língua que ele tem é a língua portuguesa. E aí a gente vai ter um problema, porque língua é um indício de dominação cultural. Como é que você tem um Estado nacional, 100% nacionalista, mas a língua falada é a língua do colonizador? Então tem um estupro linguístico aí, tem um estupro cultural aí, que é justamente a discussão da Iracema, né? Que língua deveria ser falada? Tupi. Por isso que os romances africanos são tão importantes, porque os romances africanos, como Mayombe, por exemplo, do Pepe Tela, ou Terra Sonâmbula, do Minha Couto, eles não abrem mão do português oficial, que é o português ensinado nas escolas e aprendido nas academias, mas ele mistura esse português oficial com os dialetos locais, que são falados dentro das casas. Moçambique, por exemplo, tem mais de 50 dialetos diferentes. Se ele mistura dialeto local com português de Portugal, você vai ter neologismos. Então, a literatura africana é repleta de neologismo por conta disso, né? E detalhe, é um português que é português de Portugal. Esse mesmo fenômeno vai acontecer com o Guimarães Rosa, que pega não português, mas que pega o mineirês. O mineirês falado pelo sertanejo das Gerais, pelo sertão de Minas Gerais, ali na divisa com a Bahia, né? Ali é o Campo Geral, tá? Denotativo, porque tem o conotativo também, que é a memória que está dentro da cabeça do menino, tá? Então, ali você tem um mineirês que é misturado com as angústias internas que vão virar neologismo. Aí você tem toda a linguagem roseana. Então, em 1822, o Brasil se torna independente, ele precisa de uma língua, de uma bandeira. E, principalmente, o que vai ressaltar a nacionalidade? A literatura. E a literatura nasce oficialmente
em 1836, quando Gonçalves de Magalhães publica um livro de poesia chamado Suspiros Poéticos e Saudades, que é um livro que, ao mesmo tempo, marca o final do arcadismo e o início do romantismo. Ele marca isso. Além disso, ele publica também uma revista em Paris, chamada Revista Niterói. E aí eu tenho o início do romantismo no Brasil. Para eu ter romantismo no Brasil, se eu tenho romantismo no Brasil, significa que eu tenho literatura brasileira, porque o romantismo reforça a ideia de nacionalidade. O que caracteriza a literatura brasileira? A presença de dois elementos. Que elementos são esses? A ideia de nação. O Brasil é nação? É. Se tornou em 1822. E o segundo elemento é um sistema literário vigente. Quem dá essa definição é o Antônio Cândido. Tá? Então, antes do romantismo, eu já falei isso aqui, nós não tínhamos literatura brasileira. Nós tínhamos, era a literatura do Brasil, eram textos literários sobre o Brasil, informando acerca do Brasil, informando acerca da catequização. Tá? Ah, e o Barroco é literatura brasileira? Não, é literatura do Brasil. Ah, mas o Gregório escrevia. Ótimo, mas não tinha público consumidor. Arcadismo é literatura brasileira? Não. Ah, mas o Tomás Antônio de Gonzaga escrevia. O Cláudio Manuel escrevia. O Tomás escrevia para Marília. Você não tinha gente consumindo. E as cartas chilenas eram críticas ao governo. O autor era anônimo, mas era ele. Quando eu digo público consumidor, é eu escrevendo uma história de 50 capítulos e publico um capítulo por semana e o David comprando essas histórias e acompanhando como um novelo. Daí o termo novela. Novela vem de novelo. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, ele foi escrito de fevereiro a dezembro de 1880. Era um capítulo por semana. E aí, em 81, o que o Machado fez? Pegou todos os capítulos publicados semanalmente, juntou e transformou num livro. Gente, o que é isso? É o que a gente faz hoje com as séries. Ou se fazia, né? Um seriado, uma série antes, era um capítulo por semana. Eu lembro que eu vi Lost, eu estou acompanhando The Walking Dead, né? A única que eu estou acompanhando assim. Está na 11ª, 12ª temporada. Tem gente louca que acompanha o Grey's Anatomy, que está na 17ª temporada, né? Mas agora eles mudaram. O Grey's Anatomy e o Lost e o The Walking Dead no início era um capítulo por semana. E ainda tinha um delay entre Brasil e Estados Unidos. Porque a série passava lá, a gente tinha que esperar 3 meses para o episódio chegar aqui no canal da Sony para assistir. Era uma tortura, né? Aí depois veio os torrents da vida, as pessoas passavam lá, via no mesmo dia aqui, baixava, colocava legenda e baixava. Agora, o que eles estão fazendo para evitar isso? Né? Eles estão... o Netflix que começou isso, né? É o marco Netflix. O Netflix agora publica a série de uma vez só. Já publica os 12 episódios de uma vez só. Aí criou-se um outro verbo, né? Porque agora não é mais seriado, onde eu acompanho um capítulo por semana. Agora a ordem do dia é maratonar. Então sai a série inteira, eu vou maratonar a série. Eu vou assistir os 12 episódios todos de uma vez. Quer dizer, aquele recurso que antes era utilizado no século XIX,
de um capítulo por semana, né, e que durante muito tempo foi utilizado nas telenovelas, e isso é importante porque esse ano a televisão ela completa 70 anos e está aí firme e forte, né? E a pandemia mostrou o poder da televisão, né? Está aí firme e forte. E apesar de você ter os streamings, você ainda tem gente que acompanha novela dia a dia como novelo, né? Você tem reprises fazendo sucesso. Tudo bem que a pandemia ajudou, mas reprise fazer sucesso em horário nobre, isso é algo extremamente novo, tá? Mas isso é tudo romantismo. Claro que no século XIX você não tinha outras formas de entretenimento, né? Você tinha o teatro, você tinha as óperas, você tinha os saraus e você tinha os folhetins. Então você tinha dona de casa que comprava 5 jornais diferentes. Por quê? Comprava não, fazia assinatura de 5 jornais diferentes. Mandava buscar lá no livreiro. Por quê? Porque em cada jornal você tinha uma história diferente. Era um capítulo diferente que sempre terminava com um gancho. E ela acompanhava e se alienava. E se alienava. Porque a vida dela era uma merda e ela queria ter uma vida como a vida dos folhetins. Então, o que ela vai fazer? Trair, adultério, Madame Bovary. Que é justamente o mote do realismo. A crítica ao romantismo, a alienação burguesa. Tá? Ok? Então, esse é o contexto histórico do romantismo. Certo? No Brasil, é necessário associar o período do romantismo com o nosso período de independência. Isso eu já falei, chegada de Dom João. O aspecto mais importante sobre Dom João é que ele, ao chegar ao Brasil em 1808, ele desencadeia um processo de europeização no Brasil. Então, imagina, Rio de Janeiro, 40 graus, 1808, mulheres usando aqueles vestidos enormes com anáguas, num sol quente, indo tomar chá da 5, chá inglês, aprendendo a falar francês e a tocar piano. Isso é o europeizar-se. Você pega qualquer romance do José de Alencar, A Viuvinha, Pata da Gazela, Sonhos de Ouro, 5 Minutos, Encarnação, Ressurreição, qualquer romance romântico da época, do Bernardo Guimarães, o Garimpeiro, o Seminarista, do Macedo, a Moreninha, você pega qualquer romance romântico, você vai ver que todos os personagens são europeizados. O melhor exemplo é aquele que eu já dei, Escrava Isaura. Fala francês, toca piano, sabe latim, sabe dançar a polca. Tá? Tá. Muito bem, Henrique. O Henrique falou, a Sofia do Quincas Borba. Mas, Henrique, muito cuidado. Quincas Borba é realismo. A Sofia tem toda essa dinâmica. Inclusive, a Sofia, ela incita a prima a aprender francês. Como assim você não sabe falar francês? Ela incita a prima a tocar piano. Como assim você não sabe tocar piano? Ao mesmo tempo, ela fica puta da vida, fica com ciúme, porque ela percebe que a prima progride rápido. Aprende francês rápido e toca piano rápido. O que você tem que tomar cuidado com a Sofia é que a Sofia é esse modelo romântico, tanto que ela desperta paixão em todo mundo, principalmente no Rubião. O Rubião vai enlouquecer por conta da Sofia, mas o Machado usa a Sofia como um instrumento para criticar a alienação burguesa que é romântica, para criticar a elite fluminense, que tem o comportamento da Sofia, que esse comportamento sofisticado, mas é um comportamento de medalhão, é a teoria do humanitismo, né?
O Cristiano, por exemplo, viajar para a Europa é chique, né? Então, a Sofia, que o Henrique citou, ela é importante, mas ela não é romântica. Ela é uma crítica ao romantismo. Se você pensar no final do Quincas Borba, essa crítica é imensa. O Quincas louco, o Quincas não, o Rubião, no final do romance, louco, mendigo, em Barbacena, acompanhado pelo cachorro, na porta da igreja, pedindo esmola, olhando para o Cruzeiro do Sul, contemplando as estrelas do céu, estrelas essas inacessíveis, que ele nunca vai tocar. Quem são essas estrelas? A Sofia, que ele nunca tocou e perdeu tudo por conta dela, enlouqueceu por conta dela. O Cruzeiro do Sul é a metáfora da Sofia, que é inacessível para o Rubião. Sempre foi inacessível. Tanto que ele enlouqueceu de amor. Então, a loucura de amor do Rubião é uma crítica ao romantismo. Né? É uma crítica aos ideais românticos que o Machado faz em 1890. Gente, 1890 o romantismo no Brasil já acabou. O auge do romantismo é em 67, o romantismo termina em 80, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, a Sofia, ela é romântica, mas ela é uma crítica ao romantismo, nesse sentido. Externamente, ela é romântica, mas internamente, ela é uma FDP. Com todo respeito às mulheres. Não estou aqui ofendendo as mulheres. Estou falando de caráter. E caráter é independente de gênero. Serve tanto para a falta de caráter serve tanto para homem, tanto quanto para mulher. A questão da Sofia é a falta de caráter. Quando uma mulher manipula o marido, supostamente está de caso com um outro cara que ela acha interessante, e manipula um bobão mineiro, né, caipira, professor que ganhou uma herança e faz com que ele perca tudo, é mau caráter. E está de conluio com o marido, né, e ambos, né, planejam seduzir o Rubião para tirar tudo dele, isso é mau caratismo. Na verdade, a Sofia e o Cristiano é a representação da sociedade fluminense do século XIX. Tá? Do movimento romântico no Brasil, né, para a independência, confirmam-se algumas das características mais marcantes que a gente já falou. Valorização da nação, né? O uso da cor local, que eu vou explicar o que é, o indianismo e dos elementos naturais brasileiros, a natureza. Tá? Daqui destaca-se o uso da cor local. O que é cor local? Cor é algo que sofre nuance. A cor pode ser mais quente, mais fria, mais clara, mais escura. Tá? Local é a natureza. Cor local é a natureza que sofre nuance. A natureza sofre alteração. Essa alteração é provocada por uma relação hierárquica que se estabelece entre o personagem e a natureza. No romantismo, você tem isso. O personagem está em cima e a natureza está abaixo. Qual é o conceito de cor local? Cor local é quando a natureza reflete o estado de espírito dos personagens. Então, hoje o dia está ensolarado, mas eu estou triste, porque a minha amada me abandonou. Como que eu vou ver o mundo lá fora? Cinza. Se eu estou chorando, como está o dia lá fora? Chuvoso. Se eu estou feliz, porque a minha amada corresponde ao meu amor. Como está o dia lá fora? O céu está azul,
o campo repleto de flores, os passarinhos estão cantando. O dia está lindo. Isso é o conceito de cor local, que vai ter muita importância no Brasil, porque, gente, o que é o Brasil no início do século XIX? Natureza. Ah, mas professor, mas isso é em todo lugar. Sim, mas pensa no Rio de Janeiro. Vocês conhecem o Rio? Conhece, David, o Rio? Vai, David, fala. Ah, não muito. Você acha o Rio de Janeiro bonito? Não, você falar que o Rio não é bonito, eu vou te dar um... Vou arrancar esse bigodinho na pinça. O Rio de Sim, Janeiro é sim. lindo. Quente pra carai. Mas lindo. Apesar da violência, apesar dos vários governadores corruptos, apesar da família Bolsonaro. Mas é lindo. Ok? Muito lindo. Agora, imagine o Rio de Janeiro no início do século XIX. Claro que não tinha o Cristo, não tinha o Pão de Açúcar, o bondinho, né? Mas tinha o morro lá. Aquelas praias, aquela natureza exuberante, né? Imagine você ver o Rio de Niterói. Lindo. O Rio de Janeiro, e olha que eu sou bastante viajado, sou bastante rodado, viu? Viajei bastante já. O Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, é uma das cidades mais bonitas do mundo. Se você faz um ranking de 5 cidades, as 5 cidades mais bonitas do mundo, o Rio de Janeiro está entre as 5. É uma pena que a cidade está sendo tão maltratada, tão judiada por esses corruptos aí, né? Pela violência, pela milícia. É lindo, né? É algo assim fabuloso. Ainda mais o Rio do Machado de Assis, que é o Rio Velho, né? O Rio do Cosme Velho, do Catete, da Glória, né? Depois o Rio do Botafogo. Esse é o Rio do século XIX. Depois você tem o Rio dos anos 40, 50, que é maravilhoso, que é o Rio da Bossa Nova, Copacabana, Ipanema, sabe? Teatro da Urca, o Teatro de Revista, que é um outro Rio, sabe? Os bailes, né? É o Rio do Carnaval de rua, dos bloquinhos, sabe? Aquele Rio do século XX, que também é maravilhoso, que é diferente desse Rio dos anos 80, de violência, né, de drogas, que é diferente do Rio dos anos 20, do século 20, que é o Rio da corrupção, né? Que é o Rio da corrupção. Enfim. Então, cor local vai ser um elemento exuberante. A principal característica do romantismo é volta ao passado. E o passado do Brasil qual é? Então, pensa o seguinte, um país se tornou independente. Ele precisa de uma literatura, porque é a literatura que vai fornecer essa identidade. Qual é a literatura, qual é a escola literária que trabalha com a ideia de identidade? Romantismo. Romantismo veio da onde? Da França. A identidade francesa no romantismo foi conseguida por meio da Revolução Francesa. Esse romantismo chega aqui. Esse país recém-descoberto precisa de uma identidade. Para conseguir construir a sua identidade, quem você é, você precisa se reconhecer enquanto pessoa. Uma pessoa sem passado não é pessoa. O que é um nome? É a representação da sua família, né? O que é um José de Oliveira Guimarães? O Guimarães é um nome que representa o passado da minha família. Isso é identidade, certo? Então, como que você reconhece a sua identidade? Voltando para o passado. Na Europa, o passado vai se dar através do medievalismo. Então, eu vou voltar para a Idade Média. Por isso que eu vou ter sofrimento amoroso.
na poesia romântica? Por conta da coita amorosa do trovadorismo, que é da Idade Média. Por isso que eu vou ter uma explosão de romances medievais românticos. Os Três Mosqueteiros, já falei, Corcunda de Notre Dame, né? O Conde de Monte Cristo, Eurico Presbítero, todos romances medievais, por conta da volta ao passado. Beleza, Europa. Deixemos a Europa de lado. Vamos falar de Brasil. Brasil se tornou nação, certo? Se tornou nação. Precisa construir a sua identidade. O Brasil acabou de se tornar independente. Precisa de uma literatura. Romantismo. Volta ao passado. Qual é o passado do Brasil? Nós estamos em 1922. Estamos em 1932. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, o passado do Brasil é século 18, 17 e 16. 3 séculos. O que eu tinha no Brasil no século 18, 17 e 16? Que chama muita atenção. E que é positivo, não pode ser coisa negativa. Porque você concorda que eu não vou criar minha identidade a partir de elementos positivos? Eu vou falar que eu sou fruto de um estupro? Não. Por isso que Iracema é uma história de amor. Por isso que Iracema morre de saudade. O Alencar não ia colocar o processo de exploração cultural e de exploração econômica dos portugueses sobre os índios, né? O dizimar da tribo Tabajara, que é a tribo da Iracema. Então, por isso ele idealiza uma história de amor, porque eu preciso construir uma identidade, ela tem que ser bonita. Então, eu vou eleger 2 elementos que são nacionais, 100% brasileiros, e são idealizados. Natureza, cor local, né? Natureza, e índio. É o passado. Então, a primeira fase da literatura brasileira vai falar do quê? Índio e cor local. Índio e cor local. Esse índio é canibal? Não. Ele é baseado no modelo do Beau Sauvage, do Rousseau. Tá? É o peri. É o índio que está pronto para se batizar e se batizar, se tornar cristão. É o que acontece com o melhor amigo do Martim no final, né? Que ele se batiza, né? E recebe o nome de... Quando o índio se batizava e se tornava cristão, ele mudava de nome. Então, ele recebia o nome do santo do dia, seguido do nome do rei que ele deve seguir, mais a tradução do seu nome. Tá? A pergunta que fizeram aí, qual foi, gente? Desculpa. Dá para resumir primeira fase em indianismo romântico? Exatamente. A primeira fase, eu vou falar das fases aqui. A primeira fase do romantismo brasileiro é indianista ou nacionalista. Tá? Só toma cuidado, Henrique, o seguinte, o romantismo no Brasil tem poesia e prosa. Primeiro a gente vai falar rapidamente da poesia, depois da prosa. Essa divisão em primeira, segunda e terceira fase, ela é perfeita para a poesia. Então, primeira fase é igualzinha à portuguesa. Primeira fase nacionalista, aí o nosso nacionalismo vai ser a valorização do índio, da nossa natureza local. Segunda fase ultrarromântica, byroniana, né? Ou Mal do Século, Álvaro de Azevedo. E terceira fase condoreira, como lá na Europa foi a algoana. Então, a divisão por fases, ela é perfeita na poesia. A prosa é diferente. A prosa é prosa regionalista, prosa urbana, prosa indianista. E o principal representante expoente é o José de Alencar, com o romance Iracema. Tá? Então, já falei disso, beleza. Tema da poesia romântica brasileira. Tá?
quais são os temas da poesia? Primeiro, poesia indianista, que vai caracterizar a primeira geração. Tá? Então, primeira geração, geração indianista ou nacionalista. Característica, presença do índio idealizado e da cor local. Presença de saudosismo. Busca da volta ao passado. Saudosismo, professor? Sim. Gonçalves Dias está lá em Portugal e está sentindo falta da sua terra. Então, ele vai escrever um poema chamado Canção do Exílio. Só tem pronome possessivo, não tem adjetivação e ele só faz uso de substantivo. O que é Canção do Exílio? Primeira geração, saudosista. Estou com saudade da minha terra. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui... Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. Né? Você tem na Canção do Exílio uma dicotomia entre o lá e o cá. Ele está em Portugal. Portugal é o cá. O lá é o Brasil. Ele está com saudade do Brasil. Quando ele escreve esse poema, o lá é sempre mais bonito que o cá, porque o lá é o Brasil e ele está fora da sua terra natal. Então, ele está com saudade. Então, o que a saudade faz? Idealiza o espaço. E isso é muito importante, porque você quer matar o romântico, é você mandar ele para o exílio. É você tirar ele da sua terra. Tá? E isso é verdade. Eu sou uma pessoa que sempre falo mal do Brasil. Certo? Mas eu, Emanuel, posso falar mal do Brasil. O David Yamamoto. Mas você é brasileiro, não é? O David Sim. pode falar mal do Brasil. O André pode falar mal do Brasil. O Tomás, a Ana Beatriz. Nós podemos falar mal do Brasil. Mas um gringo, não. Um americano, não. Norte-americano, não. Um francês, não. Né? Isso se chama nacionalismo. Eu fiquei 2 anos fora. Imagine eu, Emanuel, essa pessoa aqui, usando camisa da seleção brasileira, número 9, escrito Ronaldo atrás. Eu usei, gente. Tem foto disso. Porque eu estava com tanta saudade do Brasil que quando eu vi a camisa do Brasil, eu comprei para usar. Olha só. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, depois de 2 anos fora do país, quando eu vi Guarulhos, eu falei, nossa, Guarulhos, como Guarulhos é lindo. Né? Gente, Guarulhos, ali no aeroporto de Cumbica, é feio pra caramba, né? Eu só voltei a beijar o solo do aeroporto internacional de Guarulhos, né? Quando eu vi. Ai, todo mundo fala português, fala mais para eu ouvir. Então, todo mundo falando português, né? Mas passou em 5 minutos. Em 5 minutos eu já estava odiando, já estava maldizendo e praguejando essa terra de ninguém. Então, poesia indianista, primeira geração. Tá? Principal representante, Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias, tá? Com Juca Pirama, etc. Temos também na poesia, são os temas, né, da poesia romântica brasileira, a poesia mórbida pessimista, que seria a segunda geração. Tema, morte, loucura, solidão, suicídio. Essa poesia, ela é inspirada no Edgar Allan Poe e inspirada no Lord Byron, tá? Você tem uma morbidez, uma atração pela morte. E aí uma pergunta interessante. Como é que a morte se apresenta
na poesia da segunda geração romântica. A morte é sempre algo positivo. Nunca a morte ela é negativa. Por isso a atração ao suicídio. E por que a morte é positiva? Porque a morte sempre vai colocar fim ao sofrimento romântico. Por isso que ela é positiva. E o romântico, ele é rebelde, e o romântico, ele é imaturo. Ele é o centro do mundo. Então, ele não aceita um não como resposta. Então, quando o jovem Werther recebe o não da Carola, né, que é um romance alemão do Goethe, ele não dá conta. E aí ele resolve se matar. Tranca no quarto, no escritório, aliás, dá um tiro na cabeça, fica 12 horas lá, né, suspirando e morre no outro dia, ao meio-dia. É um romance romântico que desencadeou uma onda de suicídio na Europa. Então, a poesia mórbida pessimista tem necrofilia. Você pegar Noites da Taverna, eles invadiam cemitérios, atração por cemitério. Né? Daí, pessoal, você entende o mito do Conde Drácula. O Drácula do Bram Stoker é um romance romântico, onde você tem aquela soturnidade, sabe? O Drácula, Londres. Londres já é uma cidade escura, está sempre chuvosa, sempre com neblina, sempre cinzenta, né? Gotham City, é tudo romântico, né? Como é que é a arquitetura romântica? É uma arquitetura gótica, com aquelas cúpulas assim, a Praça da Sé, Notre-Dame de Paris, o Corcunda de Notre-Dame, né? O próprio Conde Drácula, os castelos, né? Tudo isso faz parte da paideia romântica, né? Do arsenal romântico, que está presente até hoje através dos góticos e dos emos, né? Eu não sei se o David não é emo, o André é emo, não, né? Com o cabelinho assim. Tem alguém que é emo? Sou não. Não, André. Né? Ana Beatriz tem cara de quem gosta do Fresno. Jesus, pro, coitada de mim. Vai dizer que quando você tinha 12 anos, 13 anos, você não gostava do Fresno? Não, pro, eu era rebelde. Era Até hoje. rebelde, Jesus, tá bom. O Fresno é herdeiros do neogótico, né? Desse gótico. Então, poesia mórbida, tá? Desespero, tá? Poesia de valores líricos da natureza brasileira, o nacionalismo, isso eu já falei, tá? E a terceira geração, eu não sei se a apostila divide, tá? E poesia social condoreira, também conhecida como poesia hugoana, tá? Hugoana numa referência a Victor Hugo. Victor Hugo, c'est le poète français qui a écrit un roman qui s'appelle Les Misérables. Tout le monde ici connaît Les Misérables. Victor Hugo, il est le plus important écrivain, les récits du romantisme français. Principal escritor do romantismo francês, tá? Da poesia francesa, tá? Juntamente com Balzac, Honoré de Balzac, tá? É dele essa poesia social que luta pelo mais fraco, pelos oprimidos, que na prosa do hugoana vai aparecer nos Miseráveis, através do Jean Valjean, tá? Que vai aparecer num romance maravilhoso de transição do Stendhal, do Julien Sorel, do Rouge Lenoir, Le Rouge Lenoir, né? O vermelho e o negro. E um romance do Stendhal também, A Cartucha de Parma, que é a história de um soldado chamado Fabrice, que o sonho dele é ser soldado da tropa de Napoleão Bonaparte. O romance inteiro é isso. Ele seguindo Napoleão. É maravilhoso o livro. É a poesia social condoreira. Aqui no Brasil, o principal expoente é o Castro Alves, que é condoreira porque faz uma referência ao condor, que é uma ave dos Andes,
da América Latina que voa bem alto. E por que uma ave dos Andes? Porque os países andinos passaram pelo mesmo processo de independência política e passaram pela mesma necessidade romântica da criação de uma identidade nacional. Se você pegar todos os países andinos, né, ou todos os países da América Latina, o ideal de identidade é um ideal caríssimo. Paraguai, Uruguai, né? Argentina, por conta da prata, Chile, e mesmo no Brasil, esse nacionalismo vai se dar, por exemplo, no nome dos estados. Se você perceber, os estados brasileiros ou têm nomes indígenas ou têm nomes religiosos, né? Ou tem nomes mercantilistas, por conta da exploração do ouro e do café. Então, a maioria é religioso, o grande parte, né? São Paulo, né? São Luís é uma cidade, mas Santa Catarina, Espírito Santo, né? Minas Gerais por conta do ouro. Aí você tem os nomes em indígena, a maioria é indígena, né? Amazonas, Sergipe, Pernambuco, que é a fossa do rio, né? Que significa corte do rio. Pernambuco, Piauí, aí por aí Ceará, aí por aí vai, né? Então, todos nomes nacionalistas. As gerações da poesia romântica brasileira, tá? Apesar da divisão por tema ser coerente, é mais comum trabalhar com a poesia, aquilo que eu falei, dividindo em gerações, assim como em Portugal, tá? Então, tá aqui o primeira, segunda, terceira geração. A primeira geração nacionalista ou indianista, né? Tem o índio e a valorização da cor local como elementos principais. Vai de 36, que é quando começa oficialmente o romantismo, até 1850. Quem é o principal escritor? Gonçalves Dias. Ponto. Como é que vai aparecer na sua prova? Vai aparecer para você identificar os elementos que compõem a poesia de primeira geração, o índio e a cor local. E por que eles estão lá? Para formar o processo da construção de uma identidade nacional. Simples assim. E como é que eles são construídos? De maneira idealizada. Você não vai ter um índio canibal. Tá? Autores principais, o Gonçalves de Magalhães, não é tão principal assim, mas ele é colocado aqui porque o romantismo começa com ele, e principalmente Gonçalves Dias. Juca Pirama, Canção do Exílio, a poesia nacionalista dele, é muito poesia, eu tenho aqui uma obra completa dele, só de poema indianista, Marabá, e aí por aí vai, tá? Segunda geração, de 50 a 65, é chamada, isso na poesia, tá? Não estamos falando de prosa. Poesia ultrarromântica, byroniana ou mal do século, tá? A presença do spleen. Spleen é tédio, tá? Sabe quando você fica entediado? O romântico é entediado. Por isso que ele só dorme. Por isso que ele é notívano, né? Porque meu gatinho tá miando aqui. Você entrou porque quis entrar. Meu gato é muito... Se fecha a porta, ele fica batendo na porta porque quer entrar. Aí deixa ele entrar, fecha a porta por causa do barulho, ele quer sair. Você vai ficar aí agora. Pode miar à vontade. O spleen, essa sensação de depressão, sabe? Depressão, tristeza, né? Edgar Allan Poe, Black Cat, Corvo, né? Pessimismo, vai influenciar bastante nessa geração, nesse período,
o surto, a pandemia de tuberculose, né? Muitos, a maioria deles, por serem rebeldes, morreram de tuberculose. Principais escritores, eu vou abrir aqui, gente. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire. Uma coisa que é importante, na segunda geração, o tema da infância vai ser muito forte, tá? Saudosismo também está presente. Eles estão no centro do mundo, o mundo os rejeita. Então, eles fogem para o único momento em que o mundo os amou. Que momento foi esse? Quando eles eram crianças no colo da mãe. Então, é bastante recorrente na poesia da segunda geração a menção à infância, a menção à irmã que morreu, a menção à mãe, né? Basta você lembrar do poema Meus 8 anos, do Casimiro de Abreu, né? Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância perdida, que os anos não trazem mais, à beira das laranjeiras, ao lado dos cafezais, aí por aí vai, né? E a terceira geração, poesia social, engajada. Só, André, relembrando que engajada é quando a poesia é utilizada como ferramenta de denúncia social e política. Ponto. Isso é poesia social. É eu utilizar a palavra como instrumento de desalienação política e social. É o que o Drummond tenta fazer no Sentimento do Mundo, não consegue, daí vem o pessimismo, a frustração, que vai reverberar no Drummond do Claro Enigma, que é aquele Drummond derrotado, que rejeita ser poeta e rejeita fazer poesia, o fazer poético, fazendo poesia, que é o que é a pegada do Claro Enigma. É isso. Quem é o principal representante? O Castro Alves, que vai falar muito da questão do negro no Brasil, tá? Navio Negreiro, Vozes da África, etc. E o Sousandrad, que não vai falar tanto do Brasil, mas vai falar das Américas, da identidade do continente americano. Sabe aquela velha discussão, quando a gente se refere, americano são os Estados Unidenses? Não, todos nós somos americanos. Eu sou americano, você é americano, assim como eles, né? A diferença é que eles são norte-americanos e nós somos sul-americanos, né? E a nossa América é uma América Latina. E é latina por quê? Porque foi colonizada por 2 países latinos. Você teve uma América portuguesa, e português é uma língua latina, e você teve uma América espanhola, e o espanhol é uma língua latina. Por isso que é América Latina, diferente, né, do Canadá, que é uma aberração identitária e romântica ao extremo, e é fascinante o Canadá, e dos Estados Unidos, que foi colonizado pelos ingleses, que também tem problema de identidade relacionado ao índio, ao negro, que reverbera até hoje, né, gente? A questão, o que é a questão do racismo nos Estados Unidos? É nada mais, nada menos do que uma questão identitária. A maioria dos americanos não conseguem se reconhecer como negros. Por isso esse preconceito. Eles não se reconhecem como negro. Eles não reconhecem a cultura negra, o negro, a figura do escravo como parte integrante do seu processo identitário. Não reconhece. Por isso o preconceito, né? Por isso o preconceito lá é tão forte e aqui é tão forte quanto é que aqui o preconceito é velado. Lá não é. Lá é mais explícito, né? É mais agressivo.
aqui é tão agressivo quanto, mas aqui é velado. Você não ofende diretamente. Você não chama a fulana de negra, aquela negra. Você chama ela de moreninha. E quando você usa o termo moreninha ou moreninho, esse inho está escondendo muita coisa. Né? É uma moreninha. Né? Aí como é que ele é? Ah, ele é moreninho. Ele é moreninho? Não, ele é negro. Né? Então, essa questão da identidade para a América é um ponto importante. E o Canadá, metade francês, metade inglês, Quebec, né? Quebec toda francesa, né? Você tem uma discussão lá até hoje em relação ao Canadá. Na próxima aula, que eu não sei se é hoje ou se não é, mas se for hoje eu estarei aqui. Vou tentar pegar essa informação com o Rubão até às 5 da tarde, tá? Mas se for hoje, se disser ele, é hoje, eu estarei aqui às 5 horas, tá? E aí a gente vai, já fiz essa introdução que é um pouco mais longa, e aí a gente vai rapidamente para a primeira, segunda, terceira geração e finalizamos hoje isso. Beleza? Falei muito. Tudo bem, gente? Professor, Diga. você pode repetir o que é o condorerismo, por favor? Condoreirismo é a poesia social que aqui no Brasil vai ser chamada de poesia abolicionista. Nós temos dois autores, Castro Alves, que vai falar da questão do negro no Brasil, e o Souza Andrade, que vai falar mais da questão das Américas. Ok? Por que é chamada de condoreirismo? Porque é uma referência ao condor, que é uma ave andina, desculpa, é uma ave típica dos Andes, que tem um voo muito alto. Então, esse voo muito alto é um voo em direção à liberdade. Por isso que eles nomearam a poesia abolicionista de poesia condoreira, porque faz uma referência a essa busca pela liberdade dos negros. Né? Aqui no Brasil, o principal expoente é o Castro Alves, né? Com Navio Negreiro e Vozes da África. Né? E, principalmente, um livro de poesia que encontra esses dois poemas. É um livro de poesia chamado Os Escravos. Ele era mulato, baiano, formado em direito, e era um poeta abolicionista. Óbvio, né, gente? Como ele era mulato, ele era livre. Por ser mulato, ele teve acesso à cultura e teve acesso ao estudo. Então, ele sabia ler e escrever e se formou advogado, provavelmente financiado por algum padrinho. Né? Isso explica esse domínio dele de poesia, essa consciência política, né? Se você pensar no negro mesmo que eu digo, um negro escravo, que está lá acorrentado, que acabou de chegar, né? Esse negro não sabe ler nem escrever e não vai fazer poesia. Né? Então, ele defende porque ele era mulato, né? Ele é negro, né? Mulato é negro. Uma pergunta para finalizar. Se eu tivesse numa banca heteroétnica, como acontece em algumas faculdades do Sul, você pode se candidatar como branco, negro, PPI, né? Preto, pardo e índio. Suponhamos que eu, Emanuel, me inscrevo no vestibular me inscrevo no vestibular nos requisitos. Escola pública, EP, porque eu estudei a vida inteira em escola pública, tanto no Fundi 1, no fundamental quanto médio, foi todo cursado em escola pública, então eu posso me inscrever como EP.
escola pública e ganhar o bônus. Se eu me inscrevesse como PPI, que é preto, pardo e indígena, na hora da banca heteroétnica, vocês me passariam como pardo? Eu passaria, Manu, só que... Você passaria, Sim, Isa? só que o edital do vestibular, o que ele coloca? Ele coloca que você tem que ter características Fenotípicas. cor. Não, mas você tem que ter a cor na pele. Porque eu fui atrás, porque eu descobri até o quilombo de onde veio o meu avô. E eu não posso entrar. Não conseguiu entrar? Não posso entrar. Aí eu questionei. Não, eu questionei porque eu trabalho com o pessoal do quilombo e lá tem meninas que são loiras até, mas nasceram lá. São quilombolas. Não entram na cota. Eles não levam em conta a sua ascendência. Não é isso? Sim. Eu estava lendo que eles levam um fenótipo. A cor da pele, os seios da face, o tipo de cabelo, os lábios e o nariz. Por exemplo, seria bastante complicado para eles. Porque se você olhar a minha cor da pele, eu sou branquelo. Mas eu tenho características fenotípicas de negro. O meu cabelo, se eu deixar crescer, o meu cabelo é crespo. Ele é cacheado. Claro que não é o crespo, aquele crespo mais, como é que eu posso dizer? Mais original. Mas ele é crespo. Um item. O meu nariz é totalmente africano. Né? Um nariz mais achatado. Os seios da face são protuberantes. E eu tenho os lábios grossos. Então, assim, eu sou o que no Nordeste, e já me chamaram disso quando eu fui no Nordeste, já me chamaram, os nordestinos me chamaram, assim do nada, de nego aço, que é a pessoa branca, mas que tem características de negro. E aí, porque se é levado em consideração as características fenotípicas, a pele que não é negra, mas todos os outros elementos é de negro. Então, isso gera um grande problema, né? Isso gera uma ação na justiça. Eu quero prestar direito, e não vou prestar. O meu medo de me candidatar como PPI é justamente isso. Eu consegui passar e chegar na hora do pardo, eles me bloquearem, alegando que a minha pele é branca, mas os meus traços são negros. Eu sou pardo. Eu fui até o comitê que faz esse julgamento. Você chegou até o comitê? Que é o pessoal, e é o pessoal da São Francisco, né? Que faz. Da São Fran, né? Não passa, mano. Eu não sei se você lembra de uma aluna ano passado, a Sofia. O pai dela é negro e ela é branca. E ela tem muitas características. Mostrei a foto dela, não passa. Não passa. Eles querem cor da pele. Eu falei, por que cor então... da pele. Falei assim, por que então no edital vocês não especificam cor da pele e ponto? Porque vocês estão exigindo característica que as pessoas têm. E se elas preenchem um requisito, segundo o edital, elas podem assumir. Sim. Mas não passa, mano. Na outra não passa. Tá certo. O que eu acho uma tremenda injustiça. Mas... Bom, gente, então tá. Então até às 5, tá? Eu não sei se vai ser ou não, mas se tiver eu estarei aqui, tá? A gente também. Tá bom? Tá Beijo, bom. então, bom almoço. Eu vou no cartório ao centro e vou voltar correndo para a aula das 5. Beijo. Até, Beleza, mano. professor. Brigadão. Tchau, tchau, querido. Até mais tarde. Tchau, até. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.